Quando você ouve essas palavras ativo e passivo, o que vem na sua cabeça? Finanças, contabilidade, números? Calma que eu vou te mostrar o que significa ser um estudante passivo e um estudante ativo. Bora lá? Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise e se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo MM. Vídeos para te apoiar a construir a mentalidade protagonista e te dar metodologias, estratégias para você acelerar a sua jornada até a tão sonhada fluência do inglês. Recentemente aqui no canal a gente fez um vídeo sobre qual é a melhor metodologia para aprender inglês. E se você já viu esse vídeo, se não viu ainda, recomendo assistir depois desse. Você reparou que eu não falei que a Raise é a melhor metodologia. Pelo contrário, eu te dei 3 metodologias, 3 caminhos para você seguir protagonista e escolher a que melhor se encaixa para você. Mas o que eu não falei naquele vídeo é que o que você tem que levar em consideração, além da melhor metodologia, é a maneira com qual você vai aprender. Se é de uma maneira passiva ou se é de uma maneira ativa. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou te explicar o que é esse tal de passivo e ativo para aprendizagem. Depois eu vou te falar as diferenças, as vantagens e as desvantagens de cada maneira. E vou finalizar do jeito que a gente gosta, né? Dicas práticas para você começar a aplicar hoje mesmo, tanto de uma maneira passiva quanto de uma maneira ativa e colher os benefícios aí de cada caminho. Então o vídeo tá imperdível, tem muito conteúdo e se eu fosse você, eu ficava até o final. Mas antes, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, já compartilha aí com quem você conhece, que quer alavancar o processo de aprendizado e que quer aí, de fato, chegar na fluência. Bom, primeiro vamos entender a diferença entre passivo e ativo. Uma maneira de aprender passivo, ou seja, você ter um processo de aprendizado passivo, ser um estudante passivo, é quando você está ouvindo e quando você está lendo. Ou seja, quando a informação chega até você. Mais ou menos o que você está fazendo assistindo esse vídeo. Ou ouvindo. Não sei se você está assistindo ou está ouvindo. Você está aí consumindo conteúdo e eu tô te passando a informação. Mas você não está fazendo nenhum processo ativo. O seu cérebro ele não está nesse modo ativo. Ele está no modo stand-by, só recebendo tudo que você está ouvindo. É mais ou menos o que a gente fazia quando a gente ia para a escola. A gente ouvia o professor falar aí durante 5 horas, né, várias matérias. Ou quando você vai numa exposição, quando você vai numa palestra, que as pessoas estão te passando informação. Já na aprendizagem ativa, na maneira de aprender ativamente, de ser um estudante ativo, você coloca o seu cérebro no modo execução, no modo ação. E isso acontece quando você está falando ou quando você está escrevendo. Se é um estudante ativo, você trabalha no papel de ator daquilo que você aprendeu. Você consome conteúdo, mas você está ativamente na frente, protagonista, como a gente fala aqui, do seu aprendizado. Então essa é a definição de um processo passivo para um processo ativo de aprendizado. Então se você só passa o tempo todo consumindo conteúdo e nunca externaliza, você é um estudante passivo. E aí é preciso fazer alguns ajustes para cada vez mais ser ativo no processo. Mas qual que é a vantagem e desvantagem? Será que eu só tenho que ser estudante ativo? Será que passivo é algo que ficou lá na escola, que a gente tem que ir totalmente contra? A resposta é não. As duas maneiras, a gente tem benefícios, vantagens e desvantagens, e sabendo usar com estratégia é o que vai fazer acelerar a sua jornada até a tão sonhada fluência. Para complementar um pouquinho aí da questão do passivo e falar um pouco das vantagens e desvantagens dessa maneira de aprendizado, importante você entender que aqui o professor ele é o centralizador da informação. Ele tem o conhecimento. E esse modelo, que é igual que eu falei da escola, ele foi muito criticado, inclusive por um cantor famoso aí, Gabriel Pensador, que fez uma música. Eu vou colocar um trechinho da música aí pra gente discutir um pouquinho, um ponto interessante dessa crítica que ele aborda. Quase tudo que aprendi, amanhã já esqueci.
decorei, memorizei, mas não entendi. É justamente isso que acontece quando você somente é estudante passivo. Você decora, você memoriza, mas amanhã você já esquece. Isso porque o nosso cérebro não tem capacidade de armazenar tudo. Ele tem uma limitação e tem inclusive estudos que falam que você vai perdendo uma porcentagem daquilo que você absorveu ao longo do tempo. Conhecido como a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar linkado na descrição para você entender por que você esquece, o que você aprende. Porque justamente você está aí no modo passivo de aprendizado 100% do seu tempo. Mas então quer dizer, Lu, que eu tenho que deixar de consumir conteúdo, eu nunca mais tenho que ser passivo, é horrível, eu tenho que abominar? Não, gente. Se você está começando, por exemplo, o processo de aprendizado do inglês, não tem como você ser 100% ativo, porque você não sabe o idioma, você não sabe o vocabulário. É isso, inclusive, que muitos estudantes pecam. Eu vejo diariamente as pessoas falando assim, e vêm até mim falando, nossa, eu quero aula de conversação, eu só quero conversação, eu não quero teoria, eu não quero gramática. Tá bom, vamos conversar então. E a pessoa não desenvolve. Por quê? Porque falta o conhecimento. Então, não é que você tem que abolir a questão da teoria, abolir a questão de ser só um estudante passivo e passar a ser protagonista, ativo o tempo todo. Você precisa de uma base para começar a falar, para começar a se expor. Se você não tem o conteúdo, como que você vai dar esse primeiro passo? Então, sim, quando você está começando a aprender um idioma novo, você passa por um processo passivo até começar a ter um processo mais ativo. Outra coisa, que é muito vantagem de você usar o processo passivo de aprendizado, quando você não está aí com tanto tempo para estudar. Às vezes, e eu sei, né? Às vezes não, sempre, a nossa rotina puxa, ainda mais depois de adulto, e colocar o estudo de inglês na rotina é o desafio, aí acho que de 10 em 10 pessoas que começam a aprender. Então, quando você usa com inteligência essa questão do ouvir, principalmente, você consegue ter ótimos resultados. Por exemplo, você pode estar limpando a casa e ouvindo um podcast, pode estar dirigindo e ouvindo um vídeo, ao invés de ver o vídeo. Então, utilizar esse canal mais passivo de aprendizado como estratégia em momentos que você não vai ter como escrever, como parar, como fazer exercício, como falar, é ótimo para você conseguir manter aí esse contato com o aprendizado e na hora que você for falar, você vai lembrar, porque você vai ouvir inglês e vai ter a memorabilidade para conseguir pronunciar. Então sim, a gente tem que em algum momento do aprendizado ser um pouco passivo para depois começar a ter aí mais as rédeas, começar a falar mais. Porém, isso aqui não pode ser 100% e você não pode demorar muito tempo nessa fase passiva, que é, aliás, outro grande erro de muitas pessoas quando começam a aprender um idioma. Elas acham que elas têm que ter total base, total confiança para depois falar. Inclusive, em algumas escolas vendem isso, que no avançado você vai fazer aula de conversação. Não! Você tem que conversar do aprendeu good morning, usa good morning. Então, é uma mescla do passivo com ativo que é o melhor dos dois mundos. No processo ativo, você estimula a sua memória de longo prazo. Você vai estar sempre ativando a sua memória, trabalhando no processo de pesquisa. Então, você imagina, você consome um monte de coisa aí ao longo da semana. Aí você chega, por exemplo, no fórum de conversação que a gente tem aqui na Raise, que é gratuito e que eu super recomendo você para participar, para parar de ficar só consumindo conteúdo aqui no YouTube ou na internet e não ativar o modo aí do cérebro. Então você vai lá no fórum, você fala. Na hora que você tem que falar, responder uma pergunta, o cérebro vai ficar buscando aí, concatenando as informações, todo o conteúdo que você tem para formular a resposta. Então esse que é o grande lance, você vai trabalhar e estimular muito mais a sua memória de longo prazo. É como se inconscientemente você estivesse fazendo perguntas para o seu cérebro. O que significa isso quando você ouve uma pergunta? Como que eu posso usar este vocabulário? E essa conjugação? E essa regra gramatical? Então é sempre fazendo essas perguntas, mesmo às vezes só lendo, só ouvindo,
tá trabalhando esse processo de perguntas internas na sua mente para você tá armazenando ali a informação e quando for solicitada, saber utilizar. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Madrid de 2019 que fala que os nossos neurônios são formados quando a gente está na barriga da nossa mãe e eles continuam a ser formados ao longo da vida conforme a gente vai ativando. Ou seja, quanto mais você estuda, mais você vai criando ligações entre esses neurônios, facilitando a retenção de informação e a memória a longo prazo. Portanto, tá com o cérebro sempre da maneira ativa vai fazendo com que você estimule cada vez mais a sua memória, previna, processos de degeneração e assim vai. E um outro estudo que mostra um pouco dessa diferença entre ativo e passivo no processo da nossa mente, da memorização, foi realizado em 2011 com estudantes onde eles dividiram em 4 grupos. Eles deram textos para cada um desses grupos, só que instruções diferentes. O primeiro grupo, eles pediram para que só lesse. O segundo grupo, eles teriam que ler 4 vezes. O terceiro grupo, eles tinham que ler e criar um mental map, um mapa mental, sobre aquilo que eles entenderam. Já o quarto grupo, eles tinham que ler e ficar tentando memorizar o máximo possível. Ler e ficar perguntando internamente, para que eu vou usar isso? Como que eu memorizo isso? Como que eu aplico isso? Fazendo esse processo ativo durante a leitura. E aí no final da pesquisa, eles concluíram que o quarto grupo, além de lembrar o que aprendeu, assim como os outros grupos, eles conseguiram lembrar não só a informação principal, como detalhes, informações secundárias. Então isso mostra que você ficar fazendo essas perguntas, você ficar fazendo esse estímulo do cérebro enquanto você está numa aprendizagem mais passiva, te ajuda a memorizar, ter essa retenção a longo prazo. E é mais eficaz do que ficar só repetindo. Eu sei que essa estratégia ela é um pouco mais trabalhosa, porque exige você estar ali 100% com a atenção. Além de ler, você está fazendo o estímulo da sua mente, ou seja, trabalhar ela para ficar no momento presente. Porém, os benefícios a longo prazo são maravilhosos. E quando você força a fazer uma pergunta do que você lembrou logo depois de consumir, e se você não lembrar, isso já te dá um gatilho do que você tem que ir lá revisar. Inclusive, isso é muito usado na técnica de revisão espaçada, que a gente utiliza também aqui nas nossas práticas. Então, você consumiu o conteúdo numa semana, dá uma semana de intervalo e tenta relembrar, puxando da sua mente, sem consultar, o que você ficou ali para você do conteúdo. Aí, se você não lembrar, você volta no seu resumo, por isso a importância de fazer resumo, para ir caçando aquilo que você aprendeu. Mas, de fato, isso estimula muito a sua mente a sozinha ir buscando a informação. Então, o que a gente concluiu até aqui? A gente concluiu que o processo de aprendizado passivo, ele sim tem as suas vantagens, desde que você não fique 100% nele e ele não seja o seu único processo de aprendizado. Que você utilize ele como gatilho para quando você não tem tanto tempo, ainda assim estar em contato com o idioma, e também quando você está iniciando para você consumir conteúdo. Mas é importante você realizar os 5 passos que a gente sempre fala aqui nos vídeos, que faz parte do método RAISE e você pode aplicar aí se você estiver estudando de uma forma mais individual, mais autônoma. Primeiro passo é você estudar. Aí sim vem a grande dica. Já vamos para as dicas agora. Quando você for estudar, mesmo que seja da forma passiva, procure estudar sabendo o seu canal de aprendizado. Não necessariamente ouvir o podcast. Você pode ler um artigo do nosso blog, por exemplo, ou de blogs aqui da internet. Você pode ver uma imagem, umas tirinhas, um mental map. Então, saber o seu canal de aprendizado, que é uma tecla que a gente sempre bate aqui no canal, é crucial. Mas não adianta só você estudar da forma passiva, como a gente viu. Você precisa resumir. Por quê? Porque quando você for fazer a revisão de uma maneira ativa e você não lembrar alguma informação, você volta só no seu resumo. E o resumo também é necessário que seja feito utilizando o seu maior potencial, o seu canal de aprendizado. Depois que você já formou essa base, o terceiro passo já é partir para uma parte ativa. Independente se você começou hoje, é o primeiro conteúdo que você está vendo em inglês, não interessa.
já parta para uma parte ativa, já estimule a fala, já estimule a escrita. E isso é possível. Se você consumiu lá verbo to be, aí você fez o resumo, você viu que I am, you are, he is, she is e assim vai. Na parte ativa, tenta formar frases, tenta identificar em série, identificar em música, estimula aquilo, não fica somente copiando ou somente repetindo ou fazendo exercícios mais teóricos. Tente colocar sempre num fator mais prático. E aí vem a grande cereja do bolo, que a gente sempre fala aqui, que é analisar e refletir. Ver se bateu teoria com prática e refletir como pode melhorar. Mas a grande dica aqui é você saber o seu canal, utilizar o passivo até certo ponto e depois sim utilizar o ativo. Inclusive, antes de eu continuar as dicas, primeiro eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, se você não fez isso até aqui. E eu quero mostrar uma pirâmide que fala muito sobre essa aprendizagem passiva e ativa e como a combinação dos dois que fazem o seu aprendizado ser 100%. Então não é nenhum nem outro, é sim utilizar com estratégia os dois. Dá uma olhada nessa pirâmide aqui na tela. Essa pirâmide do William Glasser, ele fala como que a gente retém informação. E a combinação dos dois, como dá 100% da porcentagem aí de aprendizado e de retenção. Quando você está num aprendizado mais passivo, que é ler, escutar, ver, ou ver e escutar, no caso do vídeo, você consegue chegar até no máximo 50% de absorção do que você está consumindo. Quando você parte para discutir, praticar e ensinar, você já chega aí até 90% ou quase 100%. Então percebe que combinar os dois, ou seja, ouvir um podcast, gravar um áudio falando o que você entendeu para você mesmo ou para um amigo. Quando você lê alguma coisa e você faz um mental map tentando explicar. Quando você combina, aí sim que é a receita perfeita do aprendizado. E mais duas dicas aí que a gente já falou ao longo do vídeo, mas para reforçar é: você tá limpando a casa, tá cozinhando, tá dirigindo, utilize o canal passivo. E depois, quando você tiver um tempo, vá pro canal ativo. E a dica principal é você vir no nosso fórum de conversação. Por quê? Porque você vai ativar aquilo que você consome aqui. Então faz assim, vem, assiste os vídeos de quinta-feira, que é teoria. Resume, coloca lá numa questão mais ativa no seu resumo e vem pro fórum para praticar, para colocar em prática aquela teoria que você consumiu. E aí você recebe o feedback do fórum e pronto. Aí é perfeito. Então, esse processo de combinar o ativo com o passivo é o que a gente utiliza no método, tanto no fórum, que nem eu falei, quanto nos nossos grupos de prática, que estão com inscrição aberta aí, se você está vendo esse vídeo, né? Em dezembro de 2021, as inscrições estão abertas até o dia 13 de janeiro de 2022. E como que a gente utiliza isso nas práticas? A gente trabalha com a sala de aula invertida, que nada mais é do que você consumir a teoria antes, ser estudante passivo antes, e quando você conecta ao vivo com seu mentor, ser estudante ativo. Explicar o que você entendeu, colocar para fora, fazer resumo, fazer debate, fazer discussão. E aí sim, analisar como você foi e refletir o que tem que melhorar. Então eu espero de verdade que tenha ficado claro essas duas formas de aprender na sua cabeça, que você use com maestria para quando você precisar. E eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve, ativa as notificações e a gente está sempre por aqui contribuindo para você acelerar a sua jornada.